como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Eu sou o Anderson Bars. É nada. Aqui Anderson Bars sou eu. Você não tem ainda esse privilégio. Então eu sou o Roberto Reutemann, o aprendiz do Anderson Bars. Muito bem, estamos com a temporada Lições de Liderança no ar. E hoje o nosso convidado é um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. Uou. Tá aqui com a gente no telão, Alan Soares. Alan, bem-vindo. Prazer, muito obrigado pelo convite, muito honrado mesmo. Eu só vou fazer uma pequena correção. Quando eu ganhei a premiação dos 100 afrodescendentes mais influentes, era porque na época eu era abaixo de 40 anos. Agora, como eu já estou acima de 40 anos, infelizmente eu acabei perdendo a dádiva da premiação, mas muito obrigado pelo convite, gente. Tá valendo, Alan, grande nome para compartilhar suas lições de liderança no segundo episódio dessa nova temporada. Estamos começando! Muito bem, ele, Alan Soares, muito conhecido, uma honra estar aqui com a gente. Ei, Alan Alan. Soares, que é educador financeiro, que é palestrante, que é um empreendedor, que é um dos criadores do movimento Black Money, está aqui hoje para compartilhar com a gente suas visões sobre liderança, né? Ele que também é um educador financeiro, que está aqui com a gente para compartilhar as lições de liderança que ele aprendeu e que hoje ele ensina, né? E aí, Alan, conta pra gente um pouquinho do que é liderança para você. Bom, eu acabo seguindo um modelo de liderança um pouco diferente da dos outros. Eu acabo fazendo um tipo de liderança quase que subversiva. E até por isso eu aceitei participar aqui do programa Caos Corporativo. Justamente por fugir um pouco dessa fórmula de bolo, que é, por exemplo, você está numa empresa e o líder ser, na verdade, um chefe que acaba influenciando para que as pessoas simplesmente sigam uma fórmula de bolo. Eu acredito que a liderança ela deve justamente auxiliar a esses liderados a extrair o melhor deles, não simplesmente para a organização, mas também para a própria vida deles, para que eles possam ter protagonismo da própria existência. E é isso que eu vim aqui dividir um pouco com vocês, o que eu vim aprendendo ao longo do tempo, os erros e os acertos dessa jornada. Boa, Alan, então vou começar já fazendo uma provocação. A Amanda falou o que é liderança para você, né? E você já trouxe esse conceito de quebrar as receitas de bolo, né? A gente está vivendo um mundo que tem um monte de gurus por aí dando essas receitas de bolo e de repente a gente começa a ver também que no mundo a gente tem uma carência de bons líderes. Afinal de contas, hoje, quem começa a entrar no mercado corporativo, para onde que a gente tem que olhar para começar a pegar as boas referências? Será que tem mais mau exemplo por aí ou mais bom exemplo e a gente não está conseguindo achar, Alan? Olha, eu diria que o problema em si não está nem dentro das corporações. Eu diria que a gente tem que revisitar o nosso próprio modelo de aprendizado. Eu considero até que a própria revisão de como o ensino médio hoje tem que ser posto, ele é um grande equívoco. Só para a gente colocar a audiência na mesma página, praticamente o ensino de filosofia e o ensino de sociologia, eles foram retirados do currículo desses jovens. Só que filosofia é a arte do indivíduo pensar, é a parte crítica desse indivíduo. Então, se você tira essa ferramenta desse indivíduo, esse indivíduo perde o senso crítico dele e o que a gente acaba construindo são pessoas que desejam ser lideradas, que é justamente essa ideia que vocês colocaram aqui desses influencers ou desses coaches que estão na internet, simplesmente vendendo uma fórmula de bolo. Um exemplo que eu gosto muito de colocar é do coach financeiro ou do influencer financeiro, que ele simplesmente joga uma ideia que as pessoas não deveriam comprar imóveis porque é melhor alugar um imóvel. Realmente, para uma pessoa que ela é superavitária financeira, ela já tem 1 milhão na conta, 2 milhões na conta, e ela pode investir esse dinheiro, é melhor alugar um imóvel do que comprar. Mas para um indivíduo que é assalariado e que consegue justamente pegar um subsídio do Minha Casa Minha Vida, é muito melhor que esse indivíduo compre o imóvel financiado, que vai ser um ativo na carteira dele. E é justamente por isso que eu digo que não existe uma fórmula de bolo. Não
precisamos entender as nuances de cada indivíduo, as necessidades de cada indivíduo, tanto na vida pessoal dele, como também na vida corporativa. Porque a vida corporativa ela precisa encaixar na vida do indivíduo, e não a vida do indivíduo encaixar no mundo corporativo. Eu acho que essa lógica que tem que ser mudada, porque a gente vai ter pessoas nas empresas que vão ser mais felizes nas empresas, trabalhando com propósito, e com isso elas vão ser mais rentáveis para a empresa, porque vão produzir mais. E no final das contas, né, Alan, a gente está falando que trabalho é sempre meio. Então a busca do equilíbrio na liderança para que as pessoas tenham vidas melhores é uma filosofia realmente super importante. E eu queria até entender um pouco mais disso na sua história, né? Como é que você desenvolveu esse pensamento, né? Essa é uma crença que já te acompanha há bastante tempo. Como é que você desenvolveu esse jeito de pensar? Olha, eu tenho uma história bem controversa, e isso daí meio que teve um caos na minha família por conta disso. O meu pai era militar, ele é já falecido, mas ele é militar, e o meu irmão também é militar. Então, na minha família sempre teve uma ideia do militarismo, toda essa hierarquia que o militarismo traz. E eu sempre tive ali um pouco de um QI acima da média. Na época que eu estava no 2º grau, eu já fazia parte da turma especial do meu 2º grau, eu fazia parte da turma especial do meu 1º grau também, e eu estava sempre estudando para algum tipo de concurso. E esse concurso que meus pais queriam que eu fizesse era para IPCAR ou para a SpaceX, que era para ser oficial das Forças Armadas. Só que eu sempre detestei a hierarquia militar. Eu sempre detestei o modo de que os liderados precisariam apenas seguir o líder sem o senso crítico de discordar daquilo, porque discordar poderia gerar cadeia. E por conta disso eu fiz a prova, passei na prova, e no dia do exame físico que eu deveria fazer, eu teria plenas condições de passar no exame físico. Eu simplesmente não fui, desagradando a minha família por algo que eu não queria fazer, eu não queria ser militar. Então, daquele primeiro ponto, eu já demonstrei para a minha família que eu era subversivo nas minhas ideias, e justamente essa ideia do próprio militarismo, que na ideia do militarismo, até a ideia do golpe militar, eles nos chamarem de ditadura, aquilo daí já estava completamente equivocado. Eu nunca me encaixaria naquele modelo de pensamento. Então já começou ali da minha adolescência, nesse campo do senso crítico, de também estar discutindo sobre modelos econômicos, a discordância com o modelo capitalista, a discordância com o modelo socialista também. E eu sempre fazia críticas que nunca, para mim, estavam corretas, as coisas como eram postas. A própria questão de religiosidade, eu sempre gostei de temas complexos, e eu sempre fugia de paixões, porque paixão, para mim, cegava os indivíduos. E eu sempre pensava sobre como o homem pode ser crítico, e dessa ponta crítica criativa, ele pode criar um raciocínio para construir um bem comum. Agora, como é que tudo isso se conecta ao seu estilo de liderar, Alan? Bom, hoje em dia, dentro do movimento Black Money, nós temos cerca de 20 colaboradores. E o meu estilo de liderar é esse ponto da minha juventude para o meu momento atual, e a liderança para com os meus colaboradores é justamente uma liderança muito próxima, de estar em contato com eles e conseguir compreender o que eles querem para eles. E como o que eles querem para eles pode contribuir com a empresa, com o movimento. Como é que eu consigo encaixar as capacidades desses indivíduos no que eles são melhores para melhorar o movimento, para melhorar a comunidade em si. Então, uma liderança de uma questão de ser próximo é quase de tentar ser um mentor para aquele indivíduo ele possa escolher o melhor para ele e o potencial dele. Eu diria que esse é meu modelo que eu gostaria que tivessem feito comigo quando eu era mais novo. Muito legal, Alan. Vamos falar um pouco do movimento, do Black Money. Eu queria que você trouxesse para nós um pouco de contexto, porque quando a gente ouve falar no mercado do Black Money, a gente vê que tem um viés de geração de negócios, mas também tem um viés social, muitas vezes mais social do que capitalista, às vezes mais capitalista do que do coletivo. Como é que você define esse movimento? E hoje, para quem não tem a menor ideia do que isso signifique, onde é que a gente pode entender, onde é que estão as oportunidades?
Eu vou super explicar, mas eu queria te fazer uma pergunta antes. O que você acha da ideia de renda mínima para as pessoas? Você acha que a renda mínima é uma ideia progressista, dita de esquerda, ou era uma ideia liberal que hoje apregou como ideia de direita? Você acha que a renda mínima é uma ideia progressista ou liberal? Pois é incrível isso, né? Porque eu acho que não tem um viés político nisso, né? Eu acho que a renda mínima, ela é humanitária, ela tem que ter no mundo inteiro, ela tem que ser voltada... Não tem lado, né? Não tem lado, esquerda, direita, ela tem que ser para todo mundo. Eu particularmente defendo a renda mínima de maneira global como uma questão humanitária, né? Eu acho que se a gente não tiver isso, a gente não consegue nem ter... Se não tiver comida no estômago, não dá para escolher entre direita e esquerda, mas eu queria te ouvir também sobre isso, viu, Olá? E aí, por incrível que pareça, o ponto que você trouxe de ser uma ideia humanitária é correta, e a maioria das pessoas acabam colocando esse ideal dentro de uma ideia progressista, que é uma ideia de esquerda, mas ela não foi cunhada pela esquerda, ela foi cunhada pelos liberais americanos. Olha só. Então a ideia de renda mínima ela foi cunhada pelos liberais justamente para que todas as pessoas tivessem condições de participar do mercado, porque o capitalismo em si era mercantilista. Requer renda. Então Exatamente. Eu preciso de renda para comprar bens. Então, para ver a troca de ativos. Por que eu fiz essa pergunta? Eu fiz essa pergunta para você. Justamente para, como você trouxe, que o movimento Black Money ele tem esse cunho social, as pessoas entendem como social, mas na verdade você tem um cunho aqui de que todas as pessoas possam participar do mercado com justas oportunidades. Então, ninguém está falando aqui de assistencialismo, caridade, né? Muito pelo contrário. É um assistencialismo. Exatamente. E aí, para eu poder colocar a audiência na mesma página que nós estamos aqui, no que consiste o movimento Black Money? O movimento Black Money é um hub de inovação para colocar a comunidade negra na mesma página na nova economia. O que eu chamo de nova economia? Seria a economia digital. E até para contextualizar as pessoas, o que é nova economia e o que é velha economia? Velha economia, como agrícolas. Então você tem aqui, eu vou extrair petróleo, eu vou plantar soja, eu vou plantar milho, ou então também economia industrial. Isso daí seria a velha tecnologia, a velha economia. E o que é a nova economia? A nova economia, então, quando eu falo de ativos digitais, um exemplo, eu posso falar o nome de empresas aqui? Claro. Pode sim. Pode sim. tudo aqui, pode tudo, Total. Alan. Um exemplo, o iFood. O iFood é um exemplo de empresa inserida na nova economia. O Uber é um exemplo de empresa inserida na nova economia. Se vocês forem verificar, o Uber e o iFood, eles não são donos de meios de produção, eles não são donos de terra, ele não é dono da comida, ele também não é dono do carro. Ele é dono de uma tecnologia, uma plataforma que une pessoas que querem dirigir e pessoas que querem um carro, e pessoas que querem comida e pessoas que querem vender comida. Essa é a nova economia. A nova economia, então, é baseada em ativos digitais. E a gente verifica isso como uma grande oportunidade de inserção da comunidade negra. Porque, como as pessoas aqui bem sabem, justamente por conta do advento da escravidão e o pós-escravidão, cujo qual nós não tivemos ali uma forma de ressarcir os danos que a escravidão gerou a essas pessoas negras, como é que elas não tiveram acesso aos bens de produção, como é que agora, com essa nova economia, eu consigo mitigar os problemas que essa sociedade, que essa comunidade tem? Como é que eu consigo inserir essas pessoas dentro dessa sociedade de consumo? Por isso que eu cheguei fiz a pontuação anterior, dizendo justamente que não é um campo simplesmente do social, e sim que a gente quer fazer a inserção dessas pessoas na economia, dando oportunidades e ferramentas para que elas possam fazer isso. Isso é através de quê? De educação tecnológica. Um exemplo, há pouco tempo atrás, nós terminamos um curso que ele visava que pessoas negras pudessem trabalhar com realidade aumentada e realidade virtual. O financiador desse curso foi a própria Meta, que era de interesse da própria Meta formar
pessoas negras para que pudessem trabalhar nesse certame junto à Meta. E vários outros grupos também que nós já fizemos alguns cursos como esse, como, por exemplo, a Procter & Gamble, que a Procter & Gamble queria formar empreendedores para que pudessem trabalhar na cadeia de valor da Procter & Gamble. Então, isso foi absorvido pela sociedade. O governo também já começou a compreender de que é necessário fazer esse movimento, essa ação afirmativa para a inserção da comunidade negra na economia. Isso não é nenhum tipo de desculpa ou vitimismo, como muitas pessoas querem colocar, é justamente verificar os dados, em compreender que a comunidade negra faz parte de 52% da sociedade brasileira, mas ela está nos menores níveis de índice de desenvolvimento humano. Agora, você aqui me deu um insight, na medida que você explicava todo o movimento, Alan, sobre educação. Né? E falar a respeito de liderança é falar a respeito de educação. E a gente tem gaps, né? A gente tem gargalos clássicos em todo o nosso modelo educacional. E a gente hoje nem chega perto, seja no ambiente do ensino médio, seja até no ambiente acadêmico, a desenvolver as pessoas por um senso crítico suficiente para que elas atuem nesse novo ambiente de liderança que a gente tem como proposta, que você tem como proposta. Então, se você puder, né, falar aqui com toda a nossa audiência, porque aqui a gente tem um público amplo, vasto, de muitos lugares diferentes, de muitas origens diferentes. E se você puder aqui eventualmente trazer a recomendação do por onde que essas pessoas podem começar a se desenvolver nesse sentido, o que elas podem fazer, né, para buscar se aprimorar, inclusive como empreendedoras do seu negócio, né, pessoas que estão aí a bordo, inclusive, do seu movimento, para que elas se tornem líderes melhores. O que você traz aqui de recomendação ou dica para quem está te ouvindo? A observação que você fez é essa ideia de que o próprio Estado, então as próprias instituições, elas acabam não entregando essas ferramentas educacionais. E eu me lembro muito uma frase de que o homem ele tem duas educações. Uma que o Estado dá a ele, as instituições dão a ele, e uma que ele tem que dar a si mesmo. Então é função de cada indivíduo que está ouvindo a gente procurar compreender quais são os gaps, quais são os espacinhos, as fraquezas que ele tem na educação dele, para a partir daí ele procurar corrigir isso, procurar cursos, instituições, entidades que possam estar dando esses cursos formatórios. Um curso que eu gostei muito, que eu realmente recomendo que as pessoas façam em relação à liderança, é da Fundação Estudar. A Fundação Estudar tem uma imersão em liderança disruptiva que é muito interessante mesmo. É muito interessante por conta de networking, e também por conta do estudo que eles fizeram junto às instituições estrangeiras, até a própria Harvard foi um benchmark que eles fizeram. Então é muito bom para características e ferramentas para a liderança. Mas fora isso, quando a gente está falando do empreendedor e da comunidade em geral, eu gosto muito de uma abordagem que é a do crescimento de carreira em Y. Nem todo mundo vai ser líder, até porque não tem vaga para todo mundo ser liderança de uma empresa. Mas você é o líder de si mesmo. E aí, para ser líder de si mesmo, é necessário autoconhecimento. E aí você começa a se perceber e compreender, poxa, eu sou melhor como empreendedor, montando meu negócio, eu sou melhor como um intraempreendedor, trabalhando numa empresa e sendo uma grande liderança nessa empresa, ou de repente eu sou muito bom no campo técnico e eu quero desenvolver o meu campo técnico, eu quero ser o melhor técnico possível. E qualquer uma das decisões está ótimo. O importante é você ter bem claro e definido que é isso que você quer. E aí eu quero entrar a bordo dessa ideia desse crescimento de carreira em Y, que é justamente um campo é que você pode ser um líder e a outra vertente do Y é que você pode escolher um campo técnico. E aí que esse indivíduo precisa desse autoconhecimento para perceber para onde ele quer ir. Eu quero ser líder, eu quero ser gerente, eu quero chegar a ser diretor, ser level da minha empresa. Você tem que focar tanto nas capacidades técnicas como também nas capacidades de gerenciamento
e liderança. E se você escolher ser o melhor técnico possível, porque você quer desenvolver o melhor código, você quer ser um engenheiro de prompt, que você quer trabalhar com inteligência artificial, ou você quer levar as pessoas à Lua no foguete do Elon Musk, você vai para o campo técnico. Mas eu diria que eu recomendo demais às pessoas autoconhecimento e investimento em educação. Muito bom, Alan Soares, é isso aí. Autoconhecimento e investimento em educação, fundamental. Adoramos as suas lições de liderança aqui, Alan. Muito obrigada por participar com a gente hoje. Algum recado final para nossa audiência? Olha, o recado final, simplesmente ele aborda tudo que nós já abordamos aqui. Que as pessoas tenham um comprometimento com elas mesmas, busquem esse autoconhecimento e sempre visando o bem comum. Esse é o meu recado final. Boa, Alan, obrigado por estar conosco, sucesso, saúde. E quem acompanha o podcast Caos Corporativo, clica no sininho, manda para os amigos, segue a gente nas redes sociais. O papo é assim, é direto, é reto, objetivo, para que a gente possa criar cada vez mais líderes que revolucionem, que consigam dar diretrizes para a gente ser feliz, Anderson Barros. É isso aí, aproveita, segue lá o Alan, né, nas redes sociais, né? Ele tá aqui disposto a nos dar bons insights. Mais uma vez, fico agradecimento pela participação e a gente se vê nos próximos episódios, não é não, Amanda? É isso, a gente segue com a temporada Lições de Liderança. Até a semana que vem, um beijo, tchau, 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 Alan! Tchau! Tchau, tchau! Beijo, gente! Tchau, tchau!